Saudações, bravos aventureiros! Sejam muito bem-vindos a mais um Cachimbo Filosofal. Eu sou o Barão Macieira e este é o canal onde eu analiso livros-jogos e deixo as minhas impressões sobre o que acabei de ver. E estamos aqui num sábado no Rio de Janeiro chuvoso. E diante desse cenário, que falarei um pouco sobre um livro do jogo recente, mais ou menos recente, deve ter uns 6 anos de lançamento, e que eu joguei essa semana. Gostei bastante da experiência e vou falar um pouco sobre esse livro, Fighting Fantasy, que é bastante desconhecido, tá? A maioria não conhece, passou em branco sobre esse lançamento, mas acho que, como o meu papel aqui é falar de todos os livros e jogos da Fighting Fantasy, então vamos falar um pouco aí sobre The Gates of Death, tá? Que numa linguagem inglesa, a tradução ficaria aí Os Portões da Morte, escrito por Charlie Higson, certo? Esse livro ele foi publicado pela Scholastic, sendo a 12ª publicação. E dos livros que ela lançou, lembrando que essa Scholastic, né, ela tem os atuais direitos de publicação de livros e jogos e dos novos lançamentos. Até 2018 ela havia lançado 12 livros, sendo 2 deles inéditos. Então seria o 6º livro, The Port of Peril, Porto do Perigo, e agora The Gates of Death, Os Portões da Morte. Vamos então falar um pouco sobre esse livrinho aqui, tá? E deixar as impressões que eu tive sobre mais essa publicação, esse livro-jogo da Fighting Fantasy. Claro, antes, por favor, se inscreva no canal, curta, não esquece de curtir, isso me ajuda bastante. Se tiver alguma ideia, algum comentário a fazer, por favor, fique à vontade, ficarei muito feliz em ler e responder. E também compartilha se você conhece alguém que gosta de livros-jogos, alguém que gosta da Fighting Fantasy, então compartilhe aí com essa pessoa. Bom, vamos então primeiro aos créditos. Gates of Death. Gates of Death, com essa linda capa prateada, né? Por isso que às vezes ela reflete um pouco a luz. Vou tentar colocar uma posição onde não reflita tanto. Gates of Death foi publicado em 5 de abril de 2018. É o 12º livro da Scholastic e foi escrito por Charlie Higson. Charlie Higson, que é um ator e comediante também e escritor britânico. Ele escreveu alguns livros de romance, né? Romance com fantasia, e acabou aí sendo escolhido pela dupla Jackson Livingstone para escrever aí uma obra da Fighting Fantasy, situada em Alância, que é o continente favorito dos fãs. As ilustrações são do polêmico Vlado Krizan. Vou mostrar aqui só algumas, tá? Vlado Krizan, que é odiado aí pela maioria dos fãs da Fighting Fantasy. Muitos julgam que ele não teve a capacidade de resgatar o espírito da série em seus livros, em suas imagens. E ele também não é um ilustrador que se iguale a nenhum outro antes dele, né? Na minha opinião. Acho que ele tem uma técnica diferenciada, mas que de fato não se compara aí com os autores Ian McCaig, Russ Nicholson, John Blanche, que de fato deram uma cara aí
da série. As ilustrações eu vou falar um pouco depois. A capa prateada e bem bonita é de Robert Paul, né? E aí ele coloca então essa capa que é bem padrão, né? Os livros da Scholastic, quase todos eles saem com a capa assim, geralmente dourada, e Gates of Death vai ser então um lançamento com uma capa prateada, certo? Aí. Bom, e o que fala Os Portões da Morte? Bom, você também pode consultar essa versão da minha análise escrita em prosa no blog, que está aí escrito aí embaixo, né, das Aventuras Fantásticas. Mas eu posso resumir um pouco do que eu escrevi. Ó. Foi lançado então ali em 2018, Gates of Death, que é o segundo livro-jogo inédito publicado pela Scholastic, que é a atual detentora dos direitos da série, e traz aí, como eu falei, uma aventura situada no continente de Alância, que é o mais tradicional. A maioria dos livros-jogos se passam nesse cenário fictício dos livros-jogos. É um estreante, Charlie Higson, é o primeiro livro-jogo dele, tá? E claro, o primeiro livro-jogo da Fighting Fantasy, escrito por ele. E acredita-se que ele tenha sido auxiliado por Jonathan Green, tá? Que já é um autor mais famoso dos livros-jogos. Então, a mecânica foi feita aí pelo Jonathan Green, né? Quer dizer, ele ajuda o Charlie Higson com a mecânica do jogo. Inclusive, numa entrevista que ele deu à Fighting Fantasy Fest, quando do lançamento desse livro no Reino Unido, perguntaram pro Charlie Higson, né, se ele era fã da série e tudo mais. Ele disse que era muito fã, que ele adorava a série, mas preocupou muitas pessoas quando ele disse que seu livro favorito era Creatures of Death, sendo que não existe nenhum livro do jogo com esse nome, Creatures of Death. Existe Creatures of Havoc. Será que ele se confundiu? Não sabemos, mas de fato ele disse que o seu livro favorito da série era um livro-jogo que não existia. Mas enfim. De qualquer maneira, então, Charlie Higson, auxiliado aí pelo Jonathan Green, que não recebe créditos no livro, acaba então desenvolvendo aí um mais novo lançamento aí da série. Uma coisa que chama atenção é que o nome dele vem aqui embaixo, né? Eu sempre achei muito injusto isso. Os livros-jogos, eles eram publicados sempre como Steve Jackson e Ian Livingstone apresentam, mas o nome do autor ficava sempre restrito a uma página dentro do livro. Nunca aparecia o nome do autor do lado de fora. Eu sempre achei isso muito injusto, e que bom que o nome do autor do texto, do jogo mesmo, apareça aqui na capa. Ó. Tomara que continue assim. Bom, e outro ponto interessante é que é a primeira vez desde 93, quando da estreia do Jonathan Green com Spellbreaker, que um autor convidado faz um livro-jogo. Então, desde 93 que não tínhamos um autor novo escrevendo para Fighting Fantasy. E o inglês Charlie Higson, que também é ator, né? Ele faz ali uma série lá, fez fama no Reino Unido, acaba então por escrever esse livro. E o enredo? O enredo ele é bem direto e é até interessante. Uma rainha demônio chamada Uraka está prestes a retornar a este mundo com uma legião de monstros para destruir Titã em busca de vingança por ter sido rejeitada pela sua ordem de sacerdotivas da deusa Troth. Uma praga demoníaca lançada por ela está se espalhando por Alância, transformando as pessoas, os animais e as diversas raças de criaturas em monstros sedentos por carne humana. Algo que me lembrou imediatamente Evil Dead, naquela série A Noite Alucinante. E os monstros aqui são exatamente isso, humanos que, afectados, viram demônios e meio zumbis, meio demônios que atacam aí as pessoas, qualquer um que vê no caminho. E é uma praga que está afetando todo mundo. Ó. Você
faz aqui um personagem que vai salvar a Terra. Você é um monge acólito, quer dizer, você é um iniciado, um iniciante, convocado pelos mestres de sua ordem religiosa para impedir que isso aconteça e eliminar a praga com o uso de uma substância rara chamada de óleo de fumaça. Isso mesmo. Extraída a partir de uma planta rara originária das Ilhas Crucibles, onde está situado o monastério da sua ordem. Então você viaja pelo oceano em direção ao continente com 10 frascos desse óleo. E a sua missão é encontrar a alta sacerdotisa de Troth, que provavelmente é a deusa que você também segue, e que está há muitos anos desaparecida, e ela tem o poder de multiplicar esse antídoto e trazer a cura para o mundo. Então, é bem direto. Mas aí, tudo dá errado a partir da referência primeira. A sua embarcação naufraga, quando está próximo da costa de Alância, e só sobrevivem você e o seu parceiro, que é um ancião, um monge ancião. E vocês se veem desarmados e indefesos e estão diante de Porto Black Sand, a cidade dos ladrões. Então aqui começa a jornada pelo livro, porque antes de você chegar em Alância, você tem que sobreviver aí ao Porto dos Ladrões. E o que você sabe é que essa sacerdotisa está em algum local de Alância, claro, mas numa cidade conhecida como, você vai saber disso mais tarde, ela está numa região chamada Cidade Invisível, que está perdida a manos e fica em algum lugar da planície de bronze. Então você tem que cruzar a Alância, passar por vários cenários, várias cidades, até chegar a esse local. Bom, aí já em Porto Black Sand, você já se depara com pessoas infectadas pela praga, que elas parecem realmente parecem pessoas tomadas por possessão demoníaca, e elas atacam todo mundo que vê pela frente. O seu óleo de fumaça que você carrega tem o poder de curá-las, sem causar-lhes dano. Então, esse óleo de fumaça é precioso. Você tem 10 frascos que podem lhe salvar em algumas situações do livro. Você, como veio de um naufrágio, você também não tem arma nenhuma, tem que achar uma arma. E tá com quase sem dinheiro algum também. Tá? Em Black Sand, você precisa sobreviver na cidade, arranjar armas, arranjar dinheiro. E do lado você ainda tem um NPC inútil, que é o ancião, que em breve vai morrer. Ele não vai passar da cidade porque os perigos são muito para ele. Na cidade tem 2 caminhos básicos. Você pode visitar o Palácio de Lord Azur e até receber uma missão dele, porque ele também está preocupado com a praga e sabe a origem dela, então ele pode te ajudar. E existe também a possibilidade de você visitar Nicodemos, o grande mago de Alância, e ele também pode te ajudar aí com informações e itens úteis para seguir a viagem. Saindo do porto, você realiza uma viagem que atravessa Silverton, né? E depois rapidamente chega em Salamones, com pouquíssimos recursos. Caso você esteja perdido, o livro ele contém um belo mapa de Alância, tá? Com os cenários e algumas das cidades que você vai visitar na aventura. Então não precisa se preocupar com a cartografia. A aventura ela progride, só que Salamones, que é a maior cidade, a mais civilizada, ela já está num nível avançado de infecção. E praticamente toda a população, inclusive o rei, foi atingido pela doença. E a parte de Salamones é muito difícil, porque a cidade está vazia, ninguém te ajuda, e é um labirinto de ruas e estradas interconectadas, muitas sem nome, e que levam seus portões norte, sul, leste e oeste. Então você tem que achar um homem, um cartógrafo, que sabe a localização da cidade invisível, para fazer um mapa para você listar na cidade. Não é difícil de mapear, mas é cansativo, e pode fazer você se perder, igual aquele labirinto de Zagor lá, do feiticeiro da Montanha de Fogo. O que faz muitos jogadores desistirem, então eu não recomendo esse livro aqui para novatos. Acho que esse livro aqui foi feito para jogadores um pouquinho mais experientes. Embora ele não seja tão difícil, tá? Considero uma dificuldade mediana. E aí, jogadores novos certamente vão desistir por fadiga mental, porque não vão conseguir sair de Salamones, vão andar em círculos, vão ter essa sensação. Vão ficar desorientados, vão andar em círculos,
não vão conseguir achar ninguém para te ajudar, enquanto tem que fugir de infectados demoníacos que estão atrás de você, inclusive o rei. Ó. Salamones é muito desafiador, a parte mais difícil do livro, e pode ser frustrante, já que a cidade em si ela vira uma armadilha para qualquer um que a visite e você precisa passar por ela. Caso consiga escapar da cidade, o resto da aventura clareia e se torna mais interessante. Aí você precisa chegar até a Planície de Bronze, encontrar a Cidade Invisível, né, que foi um lugar construído pelo sacerdote de Troth para proteger os Portões da Morte e evitar que o Iraká, a Rainha Demônio, escape. Já que ela que lançou a doença e ela quer escapar com um exército aí de monstros, criaturas malignas para dominar o mundo. O tempo está se esgotando e nem mesmo isso poderia evitar que ela atravesse os portões. E você precisa destruí-la antes que consiga. Já na Cidade Invisível, que você encontrar, você vai ter que ter a ajuda de NPCs para lhe dar as informações e os itens necessários para chegar até lá. Você começa a explorar o Templo de Troth, que é a maior construção da cidade, que é um lugar místico, bastante etéreo, e você vai ter que procurar mais NPCs que estão ali dentro, né? Mais informações, itens, para finalmente encarar e derrotar a Rainha Demônio. Aqui você também consegue encontrar a sacerdotisa, que essa é a missão principal, mas você precisa ter pelo menos um dos 10 frascos. Você não pode ter usado tudo, nem perder todos esses frascos, tá? Esse ato é muito original, porque ela, a partir dali faz uma cura em massa, e o templo de Troth ele é bem projetado, ele não é difícil de mapear. Você tem a possibilidade, inclusive, de revisitar sessões anteriormente, embora possa cair num loop infinito, né? Você pode acabar indo e vindo o tempo todo e andar em círculos se você não conseguir mapear direito. Aí finalmente você acha a passagem que leva para o subterrâneo do templo e encontra os Portões da Morte, atravessa os Portões da Morte, e aqui tem uma ideia muito bem incluída, porque você só consegue atravessar o portão se você morrer, então você tem que morrer, e eu não vou contar muito sobre como isso vai acontecer, mas você tem que morrer para que sua alma consiga atravessar os Portões da Morte, pegar um outro corpo que está lá e lutar contra Uraká e sua horda. A vilã, que é a Uraká, ela é gigante, horrenda, intimidadora e lança um exército contra você. Os monstros ali têm habilidade 400 e energia 800, é impossível vencer. Apesar de ser assustador à primeira vista, dentro do templo existem umas sementes mágicas que lhe dão poderes especiais para derrotar esse exército e reduzir esses números, provocando um estrago aí na horda. E aí você encara o sobrevivente de uma forma mais aceitável. A própria feiticeira não é muito difícil, ela tem habilidade 10 e energia 10 e só pode ser derrotada com uma arma mágica, como um Khopesh, que é uma arma oriental, né? Tipo uma espada curva, parece uma cimitarra. E ela pode ser derrotada com um único item. Você não precisa nem lutar contra ela, já que se você tiver uma tal Pedra da Morte, é muito fácil vencê-la, tá? Praticamente se ganha de forma automática. Apesar do livro ser longo, e ele tem 470 referências, ele não é tão difícil e o caminho dele é curto, né? Ele tem 470 referências, mas você não vai ler tudo, porque ele está bem espalhado e existem 3 caminhos para chegar até o final. Então não há um caminho verdadeiro, ele não é um livro tão linear assim, e mesmo que você não tenha todos os itens, no final você consegue achar alguns itens mágicos para derrotar a vilã, tá? Se você prestar atenção a todas as informações fornecidas pelos personagens, e aqui você quase não luta, tem poucas lutas aqui, você tem que mais interagir, dialogar, extrair informações dos NPCs, você vai descobrir que as partes mais complicadas são, na verdade, bem simples. Muitas dessas informações não são tão essenciais, mas adicionam riqueza ao enredo, informando-lhes detalhes que tornam a história rica, lógica e agradável. Outra característica a pontuar nesse livro é a escrita, a prosa do autor, do Charlie Higson. O livro é como se fosse um romance. Eu acho até que ele funcionaria melhor como um romance do que livro-jogo, já que temos parágrafos longos, textos bem descritos, cenários bem construídos.
e poucas lutas. Aqui é um livro que você luta bem pouco. E temos muitos personagens com quem debater, muitos NPCs. Você conversa com homens, com mulheres, com crianças, com criaturas, né? Então você tem um bate-papo ali com muitos personagens. E um romance, eu acho que faria isso aqui melhor até do que um livro do jogo. Já que tem muitos jogadores que não gostam de livros que você tem que dialogar, tem que interagir mais, né? Lembrando que você aqui é um iniciante, você é um monge acólito, quer dizer, você deve ser novo e não deve ser tão forte. E ainda começa desarmado, então você precisa saber dialogar bastante para sobreviver aqui. Outro ponto a destacar aí, e já não gostei tanto, mas eu entendo, que é a escrita do Rickson, mas o jeito que ele coloca piadas aqui, né? As poções deles tem uns rótulos bem cômicos, bem jocosos. Ó, tem por exemplo, uma poção que é belo como uma pintura, que aí você coloca em qualquer lugar, aquilo faz uma ilusão. Não sei se é exatamente uma ilusão, acho que ele, pelo que eu entendi, ele transforma um item enferrujado, por exemplo, num item novo, né? Uma espada enferrujada numa espada nova, entendeu? Não é exatamente uma ilusão. E também tem alguns monstros bizarros que ele inventou. Tem um monstro aqui que é bem constrangedor, tá? Onde isso aqui é uma mistura de psicodelia com piada de mau gosto, né? Que é um monstro onde os rostos deles são literalmente nas nádegas, né? Eu chamo ele de monstro bunda. Eu achei isso um tremendo mau gosto. E a criatura tá aqui sem propósito nenhum. Você luta, enfrenta, derrota e acabou. Não tem propósito nenhum no livro. É só para diminuir mesmo aí a seriedade do jogo, né? Eu acho que ele fez isso para atrair um público mais novo, mais juvenil, né? Que gosta dessas piadas. Mas eu acho que os jogadores mais cascudos, mais velhos, né? Acho que não sei se vão gostar muito aí dessas inserções de humor, né? Não sei se é um humor britânico, se os britânicos acharem umas graças, mas não achei muitas graças aqui nas piadas que ele fala. Também tem muito uso de onomatopeia, né? Frases assim que só representam os sons. Então, tem muito disso. Por falar isso, a capa é bonita, né? Essa capa prateada, e traz aí a Uraka, a vilã, com o rosto dela estampado aí na frente. É bem bonito, na verdade. A capa não descasca, né? Agora, eu acho que poderia colocar a Uraka no tamanho real, já que ela é uma gigante, deve ter uns 4 metros de altura. E ela é muito mais intimidadora. Tá? Tem inclusive uma imagem aqui dela de corpo inteiro. Aqui. Acho que se essa capa, essa imagem, essa ilustração, né, fosse a capa, com algumas alterações, acho que ficaria mais bonito. Ficaria mais chamativa a capa. E por falar em arte interna, temos aqui o Vlado Krizan, que é odiado pelos fãs, né? Por motivos. Essa imagem não é tão ruim, ela é bem bonita, mas a maioria das ilustrações são bem feinhas, tá? Tem um excesso de cinza. Eu não sei porque ele gosta tanto do cinza, né? São imagens, você vê que são feitas em computador, né? São imagens feitas em computador. Tudo parece muito opaco e sem alma, né? Tudo parece meio sem alma. Bem a Folha de Aventuras, né? Tá bem sem inspiração, sabe? E as criaturas, mesmo as demoníacas, não assustam. Porque a arte é ruim. A arte não é feita para assustar. Entendeu? Se as ilustrações fossem coloridas, talvez fossem melhores, mas do jeito que estão aqui, elas são bem ruinzinhas. O Vlado Krizan não é um mau artista, mas não tem o estilo, o feeling que a Fighting Fantasy exige dos seus ilustradores, né? Acho que ele tem realmente uma certa dificuldade aí com fantasia medieval. Ó. Aqui, ó.
Então acho que ele peca muito nisso. Mas ele é especializado em arte infantil, né, o Vlado Crisan. Então as suas imagens, talvez, eu com certeza eu acho isso, sejam direcionadas para uma geração mais nova. Isso pode ser até perdoável, mas não sei se agrada aos mais velhos. E vamos à conclusão, né? Gates of Death, Os Portões da Morte, é um livro mediano para bom, em sua maior parte. A batalha final, ela contribui para elevar a qualidade desse material, que você enfrenta a Uraka e seu exército no final, numa batalha épica, muito bem construída. Há muitos pontos positivos, eu destaco aqui o enredo, o ato final, a construção do cenário, as viagens que você faz pela Lância, mas é permeado aí por pontos duvidosos. Eu posso dizer aí a mecânica de ressurreição que tem aqui, você morre e pode voltar alguns parágrafos antes em um lugar totalmente aleatório. Isso pode deixar ainda mais perdido. Tá? Temos também o humor sem graça, o looping infinito em algumas partes, como Salamones, na Cidade Invisível, você pode ir e voltar o tempo todo e acabar desistindo. Então é um livro que eu recomendo muito, né? Até porque ele é um livro inédito, ele não tem no Brasil ainda, mas nunca vai ser uma oferta melhor que os originais, os clássicos do passado. Então, eu colocaria aí uma nota, eu vou dar 7 para Gates of Death. 7, porque os pontos positivos superam um pouco aí os negativos, né? 7 aí então para Gates of Death, que é uma nota mediana boa, mediana para boa. Bom, é isso, meus caros. Espero que tenham gostado, espero que tenham se divertido. E se você já jogou esse livro, por favor, comente aí, gostaria de saber a sua opinião. E também desejo a todos um ótimo fim de semana e beijos. Tchau.